não é? Só que, como que nós podemos fazer com que o nosso corpo siga a nossa mente espiritual? Jesus veio ensinar isso, porque notem, pela lição que a Josemete trouxe, o povo era carnal. O povo não olhava para Deus, não olhava para o Senhor Jesus, eles olhavam para quem? Para Moisés e Arão. E nós, irmãos, estamos aqui. Nós somos também carnais? Olha, nós somos feitos de carne e osso, né? Mas o Senhor já inspirou Paulo no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, dizendo que já não olhamos mais dessa forma. Nós olhamos de que maneira? Espiritualmente uns aos outros, não é? Como é que nós olhamos espiritualmente uns aos outros? Quando nós olhamos as pessoas sem desejos, como disse o próprio Deus: congrega-te, ó nação que não tem desejos, não é? Desejos carnais, mas desejos espirituais. Se nós desejamos espiritualmente, desejamos o quê? As coisas espirituais. Primeiramente a vida, não é? Porque a vida, ela é superior. A vida é aquilo que Deus nos deu de melhor e que nós mais primamos. Se nós vemos uma serpente para nos morder, nós nos afastamos por quê? Queremos viver. Se aquela serpente nos morder, ela pode nos matar. E quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Se temos uma doença, nós vamos procurar um médico. Por quê? Não queremos morrer. Mas, o que é que disse o próprio Paulo? Diz o seguinte, que o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. Então, vem Davi e diz: olha, a vida do homem agora é 70 anos. Quem passar disso, o enfado é da carne. Realmente, irmãos, nós sentimos. Eu estou chegando aos 70, não cheguei ainda, e eu vejo que eu não consigo acompanhar mais os irmãos. Antigamente eu acompanhava. Onde os irmãos estavam, eu até comecei ontem aqui com o irmão, aqui numa fúria, né, irmão? Que foi uma maravilha. Daqui a pouco, lá vai o irmão João, quieto, parado, o irmão ali continuou limpando e tal. Ele está na força do seu vigor de juventude. E eu já estou na decadência. 69 anos. Já devia Davi que ele estava avançado de idade com 70 anos. Avançado de idade. Nós hoje alcançamos uma idade melhor porque nós estamos dentro do princípio da criação de Deus. Nos alimentamos melhor. Nós não comemos a carne que prejudica. Davi comia carne? Comia e muito, não somente ele, mas todos os que eram do seu tempo. Porque Deus tinha permitido, por causa dos sacrifícios, da tarde e da manhã. Então, tudo isso era feito e aquelas carnes eram comidas pelo povo. Ora, irmãos, mas chegou um tempo em que a lei do Senhor, que estava sendo ofendida através da matança dos animais, diz Paulo, não é? Que a lei que estava enferma agora tornou-se perfeita. Porque a lei que dizia não matarás agora não precisa mais, porque Cristo, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aboliu isso. Não é? Não precisa matar mais ninguém, porque Jesus já morreu por nós. Agora temos a variedade de alimentos. E as pessoas que insistem em comer carne, pegam um ácido úrico, pegam uma doença não sei de quê, pegam uma doença não sei de que lá mais, e no fim, é tudo para encurtar a vida. E disse Deus lá em Deuteronômio: eu vos dei leis que não eram para a vida. Eu vos dei leis que não eram para a vida. Qual foi a lei que Deus deu que não era para a vida? A lei da matança dos animais não era para a vida, porque matavam animais primeiro e depois a vida do homem se encurtava. Até quanto tempo viveu Noé? Quem sabe mais ou menos? 930 anos. 930?
Olha, gente, a gente viver 70 anos já está um sacrifício. Agora imagina viver 900. Olha quanta força o homem tinha de vida para viver. E Deus disse agora, quando Noé saiu da arca, coma um animal, mas coma como fosse Eva. Essa lei foi para a vida. Abraão viveu 160 ou 170, não lembro direito. E aí lá veio outro vivendo 120, aí outros vai caindo, chega Davi 70 anos. Quanto viveu Salomão? Quem sabe? Salomão viveu 80 anos. Por que nós sabemos que ele viveu 80 anos? Porque ele começou a reinar com 40 e reinou 40 anos sobre Israel. 40 com 40, pronto, já sabemos que ele viveu 80 anos. Viveu mais do que Davi, porque Salomão era mais sábio, ele não foi atrás do alimento que o pai dele, naquelas guerras, naquelas lutas, se alimentavam muito, né? Então, irmãos, a carne aqui está falando da carne, mas a carne aqui é a carne alimento? Não. Faz parte, mas não é só isso. A carne aqui são os desejos, né? Que as pessoas têm de viver. Os desejos de cobiça. Foi o primeiro mandamento quebrado, não foi? Foi quebrado na terra ou no céu? Inveja foi no céu. A cobiça. Cobiça por quê? Que Satanás cobiçou estar No lugar de Jesus. não à mesma altura que Cristo, né? Não queria tomar o trono de Cristo, mas queria estar na mesma altura. Queria ser um Deus também. Mas o Senhor disse que sua glória ele não daria outra. De jeito nenhum. Então só existe um Deus, o Pai e o Filho, que está em Deus. Então, outro não poderá ocupar esse lugar. E nós sendo espirituais agora, né? Mas não estamos ainda se alimentando de quê? De manjar ou de leite? Olha, nós estamos sendo ainda alimentados de leite. Quando traz-se um manjar mais forte, o pastor Hélio às vezes quer trazer um alimento forte para os irmãos, e os irmãos ficam atordoados. Por quê? Porque tem que acompanhar passo a passo até chegar naqueles pontos mais tópicos. Porque se nós chegarmos lá em cima primeiro, a gente vai cair, o tombo é grande. A gente tem que subir através dos degraus. Para isso existe a escola sabatina. Devagarzinho, devagarzinho a gente vai subindo. Mas os tópicos que você vai se colocando é importante para que as pessoas vão tendo noção. Até que chega um momento de que haja hora de mostrar o manjar, ou seja, vamos dizer agora das profecias crua como elas são, aí a cabeça já está pronta e o coração para absorver. Era isso que Paulo estava falando aqui para os gregos, né? Que eles ainda não podiam. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Podemos então exigir que os irmãos conheçam tanto quanto nós que somos pastores, eu, Hélio e outros mais? Não podemos, irmãos. Nós temos que ter a tolerância. Por quê? Porque muitos estão ainda sendo criados com leite. E se a gente for dar o manjar, dá uma congestão e a pessoa pode morrer. Então veja, irmãos, devagarzinho a gente vai passo a passo. E os irmãos que vêm todo sábado acompanhando, vai crescendo no conhecimento. Então diz aqui, porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, estavam brigando por coisas à toa, coisas de bobagem, não é? Irmãos têm que ficar disputando dentro da igreja. Vocês veem eu e o Hélio disputando alguma coisa? Não, nós nos completamos. O Hélio fala uma coisa, eu completo. Eu falo uma coisa, o Hélio completa. O irmão fala alguma coisa, nós nos completamos. E quando existe alguma divergência, a gente procura buscar de Deus iluminação para a gente chegar a um acordo e nunca ficarmos em contendas, né? Então diz aqui, Paulo, Apolo, por que Paulo e Apolo? Quem tem que ser engrandecido diante de Deus?
e diante da igreja? Em nome de Jesus. Cristo é o Santo de Israel, é Ele que nos salvou, foi Ele que deu sua vida, é Ele que nós devemos proclamar, não é? E foi assim proclamado por Paulo, por José Gomes de Menezes, por Ellen White e quantas outras pessoas ilustres, não é? Deram até sua vida para levar Cristo como nosso Redentor. Então diz aqui o 5, pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro, pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem é que traz a inteligência? Quem é que dá o Espírito Santo para que nós não ficamos sem nada? Porque está escrito lá no livro de Isaías mesmo. O que fala lá em Isaías 66? Um filho se nos deu, né? Antes que a mulher desse à luz, teve um filho. Ora, a mulher que é a igreja. E teve um filho. E essa luz veio através desse filho. Mas depois ele disse, essa mulher não ia gerar mais? Iria ficar só nisso? Não. O Senhor iria fazer com que houvesse geração. Então, logo, a igreja continua, não é? Porque um planta e outro rega, né? Mas é Deus que dá o crescimento, né? Pelo que nem quem planta, nem alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse sim é que é importante. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O Senhor dará o galardão a cada um segundo as suas obras. Se nós obrarmos bem, receberemos o bem. E se obrarmos mal? O que é que disse Jesus lá em Mateus capítulo 24? Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado o servo quando o Senhor vier achar fazendo assim. Eis que porá sobre todos os seus bens. Olha, quanta glória para o servo que deu, servo fiel e prudente, que deu sustento ao seu tempo. Diz o pastor Hélio aqui que José Gomes de Menezes é esse servo fiel e prudente. Por quê? Porque foi ele que buscou, através da luz, não é, do Espírito Santo, saber qual é o dia, não é, a hora que o Senhor entra no santuário e para que o povo possa acompanhar. Esse é o sustento no tempo certo que foi dado aos seus servos. Mas se aquele servo disser no seu coração, meu senhor tarde virá, começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os turbulentos, o Senhor colocará aquele servo aonde? No fogo. Ele chegará num dia que ele não espera e colocará a sua parte com os hipócritas. Ele será lançado nas trevas interiores. Não, exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Quantos servos maus e fiéis estão por aí a semear a semente errada e dizer que Jesus vai entrar no santuário no dia errado? Quantos? E esses aí, o Senhor está dizendo que Ele vai dar o pago a cada um, segundo as suas obras. Se obrarmos bem, teremos o bem. E se obrarmos mal? Então é isso que ele está falando aqui. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. São pedrinhas edificadas num edifício material, um templo que nós fizemos para nos reunir, um templo espiritual. Então cada um de vocês são uma pedrinha colocada nesse edifício. Não é importante isso? Ser cooperador de Deus, já pensou o que é isso? Então diz aqui, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja que cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr um outro fundamento,
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é a pedra de esquina? Cristo. Pedro disse, a pedra de esquina é o Senhor Jesus Cristo, né? Mas e nós fazemos parte desse edifício? Sim, claro. Fazemos, né? Então diz aqui, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, olha que maravilha, né? Terceira parte, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, tudo coisas ilustres, né? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. Então o Senhor colocará fogo, né? Qual é o fogo que ele quer dizer aqui? Para queimar? Prova. Fogo de prova, né? Cada qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá o galardão. Então, irmãos, não adianta a gente se batizar, a gente vir aqui, fazer uma palestra bonita, não é? E depois a gente desistir. O que é que disse o Senhor? É como a porca lavada voltar ao lamaçal, não é? E pior, diz o Senhor, seria melhor que ele nunca tivesse ouvido o Evangelho do que ouvir e depois fazer tal coisa. É terrível, irmãos. Mas aqui diz, se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, essa receberá o galardão. Mas se não permanecer, também receberá o galardão do mal, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimentos, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Detrimento significa que as pessoas poderão ter algum problema no seu trabalho. Foi o caso do irmão Javan. O irmão Javan se iludiu com esse povo, mas saiu com munição tirada do fogo. E aí veio a salvação para esse irmão, né? Então diz aqui, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está vendo, gente? Quem que habita em nós? Espírito de Deus. Agora veja bem, como é que o Espírito de Deus, vamos analisar isso, habita em nós? Será que ele está dentro do nosso corpo assim, para gente andar, fazer? Olha, gente, não é assim não. O Espírito de Deus está dentro de nós quando ele guia a nossa mente. Quando nós cantamos o louvor, às vezes a gente está parado, mas nossa mente está cantando. Acontece comigo. Eu estou às vezes fazendo uma coisa e estou cantando. Minha mente está cantando. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e estou lembrando de um salmo, estou lembrando de alguma coisa da palavra de Deus. Então o Espírito de Deus está dentro de mim, porque ele está me guiando pelas palavras de Deus. Então é assim que o Espírito de Deus está em nós. E nós somos templo dele nisso, não é? Se alguém destruir o templo de Deus, se sua mente começar a pensar coisas erradas, a cobiça, a maldade, essa mente começar ficar deturpada, então o templo de Deus está sendo destruído. Nós estamos acabando com o templo de Deus, porque é nosso cérebro, é nossa mente que o Espírito de Deus tem que habitar. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, o que é santificar? Separar. Mas irmão, você é santo? Mas santos eles colocaram quem? Paulo, Pedro, aquele povo é que era santo, porque viram Jesus. E nós somos santos também? Santificados pelo sangue de Cristo. Nós também somos santos. O que é que nos santifica? O sangue. O Senhor disse, santificai-vos na verdade, porque tua palavra é a verdade. É através da palavra de Deus que o Senhor nos santifica. E é também através da Santa Ceia que nós somos purificados. Por quê? Disse João, se estáis na luz, como ele na luz está, tende comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, gente, não é o pecado que está dizendo que nós não somos santos. Porque o pecado é uma realidade da vida de cada um.
Disse João: se disseis que não peca, sois mentirosos. Mas o pecado aqui é um pecado involuntário, é uma maneira que a gente faz de meninice, né? E não premeditado. Então nota-se que o templo de Deus é edificado através da nossa mente, construindo o quê? Conhecimentos do Espírito Santo na nossa vida. E a Santa Ceia, ela nos purifica porque é o sangue de Cristo de todo o nosso pecado, não é? E nós sendo purificados somos o quê? Santos. Santos. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Como é que é o sábio deste mundo? Eu estava vendo na televisão os caras falando assim: olha, tem muitos evangélicos que não estão na Bíblia. Tem o evangelho de São Tomé, tem o evangelho de... Até colocaram o evangelho de... Quer ver? Em Apocalipse de Pedro. De Pedro e também daquela mulher, como é o nome dela? Maria Madalena. Ah, Maria Madalena também tem um evangelho. E que Maria Madalena também era a mulher de Jesus. Blasfemam contra o Senhor. Não é? Blasfemam. E trazem o quê? Ramificações para a confusão. E trazer na mente das pessoas a dúvida para não crermos no Senhor santo como Ele é. Querendo dizer que o Senhor não ressuscitou. Querendo dizer que o Senhor, a ressurreição de Cristo não a faça. Querendo dizer que Jesus morreu e levaram o corpo dele para algum lugar. Tudo isso é Satanás colocando na mente das pessoas dúvidas para que não venham, entendeu? Ser espirituais de um templo sadio. Então a sabedoria deste mundo é uma loucura. Muitos dizem: ah, esse mundo aqui é um mundo de milhões de anos. Como é que a Bíblia fala que é 6 milhões? Querendo trazer confusão na cabeça das pessoas. Mas nós sabemos que Deus faz as coisas pela sua palavra. E quando ele fala aqui, ó, cria-se uma pedra, a pedra se cria agora. Mas quem for constatar aquela pedra vai dizer: olha, para se formar uma pedra dessa tem que ter milhões de anos. Claro, não tem poder. Ele na hora fez. Não conhece o poder de Deus. Então, o que é o poder da palavra de Deus? Não é? O que é a nossa fé em razão do poder de Deus? A ciência olha para o universo e fica besta, fica sem entendimento. Porque ele é tão grande, irmãos, ele é tão grande que falam de milhões de anos-luz para alcançar não sei o que, ele não sabe o tamanho e a grandeza do que é o universo. E Salomão, quando quis fazer uma casa para Deus, o que é que Deus falou para Salomão? Salomão, tudo bem, você quer fazer uma casa para colocar meu nome ali? Faz. Porque toda vez que invocar eu atendo, mas eu não vou habitar. Não vou habitar? Por que eu não vou habitar? Porque os céus não me cabem. Os céus é o meu trono e a terra cabelinho dos meus pés. Olha o poder de Deus, olha a força que Deus tem. E agora Deus pegar e fazer o homem, sua semelhança, e olhar para ele e se encantar. Deus ficou encantado. É como uma pessoa fazer uma obra de arte e ficar ali feito bobo, né? Olhando aquilo que fez. E Deus fez o homem a obra-prima da criação aqui nesse mundo e amou. E amou. E por ele amar, não é? Ele fez um plano para que esse homem fosse eterno. Ainda que houvesse sacrifícios, não é? Tremendos do próprio Deus, mas que esse homem que ele amou, essa mulher que ele criou e amou, iam permanecer para sempre. Então, irmãos, aqui diz que o sábio desse mundo não entende essas coisas.
Entende? Vai falar isso para um sábio? Não vai entender. Agora, nós cremos que há o poder de Deus e a força para que Ele possa fazer tudo. Jesus disse, todo o poder me dado, agora no céu e na terra. Vai, pregue o evangelho, pode falar o que eu mando, porque ele tinha certeza do que estava falando. E o homem que, por exemplo, vamos falar de Abraão, Isaque e Jacó. O que é que existe de Abraão, Isaque e Jacó hoje, materialmente deles na terra? Você pode encontrar alguma coisa deles? Nada. Se uma pessoa com 100 anos não se acha, não encontra mais nada, imagina a pessoa de mais de 5 mil anos. Como que vai se encontrar alguma coisa dessas pessoas? Ou de 4 mil anos? Nada. Mas o Senhor disse que pela sua palavra tudo voltaria. Volvei ao Filho dos homens, e então tudo volta. Isso chama-se ressurreição. Imagina aqueles irmãos que morreram na Idade Média, como João Hus, queimado vivo, virando cinza. Aquela cinza vai voltar? Imagina quantas pessoas morreram no mar e o peixe engoliram, comeram. Essas pessoas vão voltar? E as águas desfizeram o seu corpo. Está escrito na Zenética que diz que os mares deram seus mortos, O ar, a terra, os mares. Tudo deu os seus mortos. Vai dar os mortos. Ninguém se engana a si mesmo. Alguém entre vós, se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Então, nós somos mais poderosos do que os cientistas. Nós somos mais poderosos do que os médicos, dos que os engenheiros, dos que estudam. O que é que disse o sábio Salomão? De muito ler, o enfado é da carne. Mas uma coisa eu vos digo, que é sabedoria. Teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque esse é o dever de todo o homem. Agora sim, isso é muito maior do que ler, escrever e fazer muitas coisas, não é? Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. Sabe quem é Cefas? Pedro, não é? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Essa é a lição que eu queria trazer. Não sei se eu agradei, Maravilhoso. mas é o que Deus me inspirou para trazer para vocês hoje. Não é? E que Deus nos abençoe, nos faça sábios, nos faça dar inteligência para podermos estar todos os sábados aqui, para a gente poder mastigar a palavra de Deus, as profecias, como ele diz, eu adoro viajar nas profecias, porque as profecias nos ensinam a história. Se nós não tivermos dentro das histórias, ninguém vai conhecer a profecia. Não vai acreditar. Não vai, porque tudo o que se falava antes, lá depois aconteceu. E como é que a gente vai saber o que aconteceu? Pela história. Então, irmãos, a história é muito importante. Então, a nossa vida está escondida em Cristo. Cristo é a nossa vida. Por isso temos essa certeza de que estamos seguindo o caminho certo. Não vamos desanimar, irmãos. Não é por isso, não é por aquilo, não é por causa daquilo outro, não é a conversa de alguém, não é fofoca, nem isso, nem aquilo outro. Porque nós viemos na igreja aqui para adorar uma pessoa só, ao nosso Deus, e dar glória ao Senhor Jesus. A glória é do Senhor. E quando eu falei aqui até agora, minhas palavras não têm nenhum valor se eu estivesse falando de mim mesmo. Mas eu falei de quem? De Cristo. Da palavra de Deus, do Senhor Jesus. E assim o Espírito Santo nos guiou e nos fez andar
por essas palavras, né? Que Deus abençoe a todos, assim termino.